Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Dia de alta do Ibovespa, alta também do dólar, mas os dados de maio do CAGED, ou seja, do Cadastro Geral de Empregados e Empregados, voltou a ficar positivo, ou seja, é o quinto mês consecutivo. E manutenção da taxa de juros são os destaques de hoje do cenário econômico que a gente acompanha aqui. O quinto mês positivo no CAGED. A agropecuária está liderando as contratações neste mês de maio. O Ibovespa terminou o dia em alta, é o segundo dia consecutivo e já tem uma alta importante na semana. Os juros básicos a 6,5%. A reunião do Copom começou ontem, terminou hoje. A decisão foi pela manutenção. E no estúdio a gente conversa com o Guilherme Dietz, economista da FEComércio, sobre essa situação econômica do país neste momento. O cenário econômico está no ar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. É a segunda manutenção consecutiva da taxa básica. Na reunião passada, o Copom havia uma expectativa de que o Copom poderia reduzir, inclusive, em 0,25 ponto percentual. Surpreendeu o mercado, manteve em 6,5%. Agora havia uma aposta de que haveria essa manutenção de 6,5%, que, na verdade, veio logo depois de 2 sextas-feiras atrás, quando, na quinta-feira à noite, inclusive, na verdade, quando o presidente do Banco Central, William Goldfein, deixou claro que o Banco Central não usaria a taxa básica de juros, a taxa Selic, para conter a alta do câmbio, que as outras ferramentas seriam venda de swaps cambiais, que foi exatamente o que o Banco Central fez nesses últimos dias. Ou seja, de lá se dissipou qualquer possibilidade de que, neste momento mais de volatilidade da economia brasileira, provocada por questões internacionais também, a taxa de juros não seria usada para essa finalidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. A decisão hoje, a reunião começou ontem, como a gente informou. Hoje, taxa básica Selic, portanto, agora de junho, 6,5% ao ano, mantém-se em 6,5%. Só para a gente fazer uma menção do histórico rápido aqui, em junho de 2017, a taxa básica era de 10,25%. Lá no ano passado, nessa época do ano, a gente estava naquele declínio que tinha começado um pouquinho antes, no final de 2016, da taxa básica, que veio se manter até o começo desse ano. E agora, em junho de 2016, para a gente ter uma ideia de como houve uma redução importante da taxa básica de juros, era 14,25%. Ou seja, praticamente há 2 anos, 14,25%, 10,25% há um ano e agora 6,5%. Nós estamos a menos da metade do que há 2 anos. Essa é a taxa básica de juros deste momento. Ou seja, aquela decisão, aquela entrevista coletiva do presidente do Banco Central, William Goldfein, naquela quinta-feira de 2 semanas atrás, foi decisiva para boa parte das expectativas do mercado que apostavam justamente nesse 6,5% ao ano, que foi mantido hoje pela decisão, por unanimidade, diga-se de passagem, do Banco Central, que disse que ainda há uma necessidade de política de juros estimulativa da economia e que ainda não se tem claramente os efeitos, por exemplo, da paralisação dos caminhoneiros em maio sobre a inflação. Nada disso justifica ainda alterar a taxa básica de juros para tentar conter um avanço inflacionário, o que de fato ainda não aconteceu. Há ainda efeitos colaterais da greve dos caminhoneiros, mas não necessariamente para mexer na taxa básica, foi o que disse o Comitê de Política Monetária do Banco Central hoje. Bom, vamos dar uma olhadinha agora quando a gente tem também a contratação carteira assinada. Outro dado muito importante divulgado hoje foi justamente os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Aqui a gente está falando de carteira assinada, ou seja, emprego formal. E pelo 5º mês consecutivo, o saldo ficou positivo. Está aqui, olha. Agora, no mês de maio, mais de 33.659 vagas. Emprego é tão bom que a gente não vai deixar de contar nem o último, tá? Olha, 33.659 vagas geradas no mês de maio. Ou seja, a gente está falando de saldo positivo entre contratações e demissões. No ano, o acumulado é esse, 381 mil vagas, 381.166 vagas. E nos 12 meses, para a gente ver aqui, é um número menor, 284.875. Por que eu tenho 12 meses um número menor do que agora neste ano? Porque, obviamente, a contratação no começo deste ano é mais intensa do que foi durante o ano passado. No ano passado, a gente começou com dados negativos do CAGED. No começo do ano, não havia geração de emprego formal.
Agora sim, a gente tem dados muito mais positivos e, portanto, a gente tem aqui, só nesses 5 meses do ano, um valor superior, inclusive, ao que foi gerado nos 12 meses, porque a gente pega alguns meses do ano passado que ainda o mercado de trabalho estava muito frio. Aliás, diga-se de passagem, só para lembrarmos um pouquinho, a gente começou a ter a recuperação do emprego mais cedo do que previam os especialistas no ano passado, mas ainda assim ela só foi acontecer no segundo trimestre, no final do segundo trimestre de 2017. Daí, de alguma forma, isso influencia esses dados dos 12 meses, mas nós estamos falando de dados positivos. Esse número aqui, se comparado a maio do ano passado, é um número um pouquinho menor. Em maio do ano passado foi pouco mais de 34 mil vagas. Mesmo assim, a gente mantém essa contratação. E detalhe, esse é o mês de maio, o fatídico mês de maio da greve dos caminhoneiros, que, por exemplo, nesse aspecto da geração formal de empregos não foi tão atingido. Claro que a gente vai ver agora os números de junho. Logo, logo a gente vai ter os números de junho. Quando terminar o mês, a gente vai ter uma ideia do que aconteceu com junho. E aí a gente vai ter uma ideia mais clara da média do ano e o quanto que a greve dos caminhoneiros afetou. Agora, também, se o dado vier muito negativo, é uma greve que começou, terminou e que, de alguma forma, o país está discutindo isso de uma maneira para evitar que haja novamente, ou seja, um solavanco, mas não necessariamente vai ditar a média do que pode acontecer durante o ano, ou seja, uma lógica de contratação ou demissão no país. Vamos lá, só para entender as áreas que tiveram destaque, para você ter uma ideia, de 8 ramos pesquisados, 6 tiveram contratação positiva, 6 ficaram no saldo positivo. Vamos lá, agropecuária liderou com 29.300 empregos, 29.300 empregos, serviços, pouco mais de 18 mil, o setor de serviços, e construção civil. Se a gente olhar para o tamanho da capacidade de geração de emprego da construção civil, esse número é baixo, obviamente que é baixo. Mas se a gente lembrar no histórico da construção civil, que tinha dados negativos até recentemente, o dado positivo já é, digamos, um horizonte mais azul, ou seja, um pouquinho, está se começando a achar uma saída para o setor de construção civil. Vamos só lembrar uma outra história da construção civil. Esse setor depende muito de crédito. O setor da construção civil depende de duas coisas. Primeiramente, confiança em quem empresta e quem vai emprestar o dinheiro, ou seja, tanto do banco, quanto, evidentemente, do cliente que toma o empréstimo, porque está acreditando que a economia vai dar certo, vai permanecer empregado, vai continuar com renda para pagar o financiamento. E, claro, depende de taxa de juros mais acessível justamente para as pessoas poderem comprar imóveis. Isso quando a gente fala de construção civil, de moradia, sobretudo. Mas tem outros tipos de construção. A pesada, por exemplo, depende vigorosamente de aporte público ou de parcerias público-privadas feitas pelo governo. Esses são os dados, portanto, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Aliás, sobre isso, a Vanessa Casarinho está conosco em São Paulo e tem informações sobre uma contratação do mês de abril do comércio atacadista do estado de São Paulo. Vanessa, boa noite. Quais são os números, hein? Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Foram mais especificamente 1.568 empregos formais gerados, como você disse, contando até o último, o melhor resultado para o mês de abril desde 2012. Esse já é o 4º saldo positivo seguido no comércio atacadista. Em abril, eram 502.071 vínculos empregatícios, o maior patamar desde novembro de 2015. Representa ainda uma alta de 2% em relação a abril de 2017. No acumulado do ano, o saldo é positivo em 3.921 empregos. Essa pesquisa é feita mensalmente pela Federação do Comércio de São Paulo, com base nos dados do Ministério do Trabalho de 16 regiões do país e de 10 ramos de atividade. Os destaques entre os setores que tiveram bom desempenho estão produtos farmacêuticos e de higiene pessoal e atacado de papel, resíduo, sucatas e metais. Na avaliação da FEComércio, o número de vagas criadas em abril sinaliza uma reversão na perda registrada em 2015 e 2016, depois de um pequeno saldo positivo em 2017. De uma maneira mais ampla, na análise da FEComércio, o mercado de trabalho do setor atacadista segue em processo de recuperação. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos falar de confiança do setor empresarial e agora a gente está falando do pós-greve dos caminhoneiros. A gente vai falar disso por algum tempo, ou seja, dados que são
pré-greve e dados que são pós-greve. Ou seja, isso obviamente afetou muito da confiança e de perspectivas em relação à economia, além, evidentemente, dos efeitos práticos, diretos, concretos em cada setor da economia do país. Dados de junho apontam uma retração da confiança dos empresários do setor industrial. Aliás, foi um setor que não gerou emprego agora, na verdade ficou negativo no mês de maio, nos dados do próprio CAGED, ou seja, de geração de vaga de trabalho com carteira assinada. O Maurício de Almeida conversa conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes. Oi, Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Segundo a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a greve dos caminhoneiros provocou um forte impacto negativo na confiança do setor industrial. O setor industrial também não ficou satisfeito com o desfecho da greve dos caminhoneiros, principalmente por causa daquele estabelecimento do valor mínimo do frete. Por conta disso, a confiança no setor da indústria despencou no mês de junho em comparação com maio. Foi uma queda de 5,9 pontos, a maior registrada desde 2010. Agora, no índice acumulado, o setor da indústria tem uma confiança de 49,6 pontos, ou seja, fica abaixo de 50. Abaixo de 50, a pesquisa indica que falta confiança, já é um pessimismo na indústria com a situação do país. Tanto quando perguntados sobre como eles analisam a economia, na análise da economia atual do Brasil, também houve uma redução na confiança. Em maio, ela registrava um índice de 48,3% e agora em junho caiu para 37,1 pontos. Isso tudo indica que o setor da indústria colocou um pé no freio e, de acordo com a CNI, quando diminui a confiança, obviamente, acabam os investimentos. Investimento de curto prazo não vai existir. A produção pode diminuir e, como você mesmo já notou, a queda na oferta de empregos, o que já aconteceu e pode continuar acontecendo nos próximos meses. Ou seja, o setor da indústria, que vinha operando com índice de confiança em alta desde janeiro do ano passado, agora, em junho, passou para o índice negativo, abaixo da casa dos 50 pontos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Quando a gente fala de geração de emprego, em alguns setores, claramente, geração de emprego é um investimento, é uma aposta na expectativa boa da economia. Obviamente que o setor pode estar apertado, uma determinada indústria, o comércio, e faz uma contratação porque não está conseguindo atender a demanda que está acontecendo naquele momento. São contratações emergenciais, mas boa parte da geração de empregos na indústria é porque o setor está olhando lá na frente um aumento no consumo daquele produto e, obviamente, está se preparando para produzir mais, até porque, em alguns casos, tem que treinar o funcionário. Esse funcionário, em algumas áreas, são extremamente especializadas e aí, obviamente, exige preparação maior do funcionário e a empresa faz uma contratação agora e isso é exatamente investimento. Se eu perco a expectativa, o investimento em qualquer outra área fica menor e, claro, também a geração de emprego, que em maio, nesse setor da indústria de transformação, caiu inclusive do CAGED. A gente viu ali, a agropecuária cresceu, porque tem uma safra, a safra tem que acontecer e, obviamente, esse tipo de coisa não espera, e também no setor de serviço. Mas vamos dar uma olhadinha para a gente ver os dados de junho, que devem dar uma ideia de como é que ficou exatamente o mercado. Mas esse nível de preocupação com a economia, ou seja, essa expectativa menor por parte desse setor, já é um sinal, por esse aspecto, muito preocupante. Vamos dar uma olhadinha no mercado, a situação do mercado financeiro hoje teve alta do Ibovespa, vamos lá. O Ibovespa hoje com uma alta de 1,02%, ontem também houve crescimento do Ibovespa, várias ações subiram, 72.123 pontos. Na semana, o acumulado já do Ibovespa com a alta de ontem, terça-feira e de hoje, na segunda ainda caiu, já praticamente 2% de alta, levando-se em conta que a gente teve um histórico recente da Bolsa de sucessivas quedas. Nós tivemos problemas sérios com várias ações caindo. Ontem os bancos se recuperaram. Vale ainda ficou negativo, mas Vale hoje teve saldo positivo também, aliás, teve alta na cotação final. Vamos dar uma olhadinha aqui, o dólar comercial, a alta na semana de 1,15%, hoje houve intervenção do Banco Central, mas chegou a 3,77%, chegou a ser um pouquinho mais alto durante o dia, alta de 0,72% no final do dia. Vamos dar uma olhadinha, uma das principais ações que puxaram o Ibovespa para cima hoje, foi justamente as ações da Petrobras, as preferenciais e as ordinárias. Aqui a gente só tem as preferenciais. Hoje, de novo, uma alta de Petri 4, que é o código da Petrobras, das preferenciais da Petrobras. 5,12% de alta, R$ 16,21 por ação. Na semana, a alta da Petrobras já é de 4,38%. Olhando só de segunda-feira para cá.
Isso é claramente uma situação bem positiva. Aliás, eu tenho outros dados aqui, o que subiu também hoje. Itaú, Vale, Bradesco, Banco do Brasil, os bancos subiram, os bancos têm peso muito importante na carteira do Ibovespa. Suzano, que é uma exportadora, não teve alta, ontem também teve baixa, uma queda de 1,69%. E Ambev, que ontem teve alta, mas hoje tem uma queda de 1,38%. Vamos lá, só para seguir agora, um último dado agora da cotação do petróleo. O tipo Brent caiu hoje novamente, 1,20% a $74,15 e o petróleo texano 0,62% de alta. O petróleo tem tido algumas altas e baixas, mas não tem saído muito desses patamares. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala com o Guilherme Dietz, economista da FEComércio, para entender um pouco a situação, tanto de expectativa e dos fatos reais da economia, os dados concretos da economia. Isso tudo daqui a pouco, logo depois do intervalo, aqui no Cenário Econômico. Eu te aguardo. Já de volta com o Cenário Econômico, aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Olha, tem uma nota aqui, o Ministério Público Federal está processando 5 bancos brasileiros por criarem dificuldade ou não aceitarem a abertura de conta por pessoas que estão na condição de estrangeiros solicitantes de refúgio aqui no país. E isso é ilegal. Os bancos são o Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, Santander, Banrisul e Banco do Brasil, que estão sendo processados pelo Ministério Público Federal por recusarem ou criarem dificuldades à abertura de contas para estrangeiros solicitantes de refúgio no país. Os imigrantes vêm tendo esse direito negado porque essas agências dessas instituições financeiras desconhecem ou não reconhecem como um documento de identificação válido o protocolo de pedido de refúgio fornecido pela Polícia Federal, o que contraria a legislação e as próprias normas do Banco Central. O protocolo, evidentemente, é exatamente quando você tirava um RG lá nos anos 80. O protocolo era o seu RG. Obviamente que o documento leva um tempo maior. E no caso de pedido de refúgio, não é somente o tempo do documento, é o tempo de análise do pedido. Mas, mesmo assim, a legislação brasileira reconhece esse documento e a própria normativa do Banco Central também como um documento de identidade. Ou seja, o asilado aqui, mesmo que temporariamente, tem essa condição. Ele pode abrir conta e esses bancos estão sendo processados aqui pelo Ministério Público Federal. Ou seja, é uma recusa de cidadania poder abrir conta, até porque eles conseguem ter carteira de trabalho só com esse documento e uma carteira de identidade. A conta de banco não deveria ser um empecilho. Bom, vamos falar sobre a situação da economia. O Guilherme Dietz está conosco aqui, economista da FEComércio. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, Teodoro. Eu fiz menção no primeiro bloco do programa, a gente viu ali alguns dados positivos de CAGED. Óbvio que o número é um pouquinho menor. Se eu ficar mal-humorado, eu vou dizer que é menor do que o do ano passado. Se eu olhar pelo lado mais interessante, eu ainda tenho uma contratação de carteira assinada. Claro que eu tenho um déficit gigantesco de contratação, porque nós passamos praticamente 3 anos numa crise duríssima. Mas eu tenho também um outro dado. Se por um lado eu tenho dados positivos da economia, apesar dos problemas, eu tenho uma preocupação com relação à expectativa. E todos nós sabemos, economia vive de expectativa. Dentro desse cenário todo que nós temos hoje, obviamente com o que nós sabemos que podemos prever, temos uma eleição presidencial, o mundo tem seus solavancos naturais. Até onde podemos ir neste ano? Porque as revisões de crescimento estão todas indo para baixo. Piotr, eu acho que primeiro, vou começar com o dado do CAGED. É importante que as pessoas até mesmo entendam que a economia do Brasil não se resume ao bairro do que ela vive. Então, mesmo ela vivendo, olha, o comércio aqui não está vendendo, ou algum tipo de serviço que eu estou vendo demitindo, mas a economia é muito mais ampla que isso. Você mostrou o dado do petróleo. Tem economias regionais que dependem do petróleo. Como o barril subiu, os royalties também subiram na arrecadação, ou na transferência para os municípios. E isso você consegue gerar riqueza. Outro ponto, alguns, por exemplo, inclusive de São Paulo. São Paulo é o maior exportador de petróleo hoje do país. O maior produtor litoral. Exportador de petróleo. Isso. Se não me engano, Ilhabela, uma das cidades, vai receber mais de 100 milhões de royalties só nesse último mês. E isso vai para onde? Vai para a economia e gera riqueza, gera emprego, gera renda. Outra, a economia paulista também é forte dependente de açúcar, de cana-de-açúcar. Nós tivemos uma safra muito positiva. Então, isso incrementou a economia do interior do estado de São Paulo. Nós tivemos laranja,
outros tipos de agroindústria. Também, por exemplo, a gente pega o setor automotivo, nós estamos exportando muito veículos para a Argentina, para o México, para outros países, e isso também influencia, por exemplo, a região de Taubaté. Então, é importante que as pessoas entendam que há uma economia que está dependendo de certas commodities ou o comércio externo que favorece, sim, a geração de emprego. Aí eles olham, de onde eles estão tirando esse número? Não, na verdade, você tem que entender um pouco mais o funcionamento da economia. Alguns setores conseguem puxar o desempenho de alguns setores nas regiões. Mas esses movimentos, vamos dizer, os pontuais, óbvio, uma coisa era absolutamente prevista. Nós temos uma eleição este ano. Exato, a democracia, a cada 4 anos vai ter uma possibilidade de troca de presidente, a menos que concorra à reeleição, mas, enfim, passa-se por um pleito eleitoral, os candidatos vão criticar o governo, enfim, que está naquele momento no poder. Isso era previsível. Tá, nós temos algumas questões internacionais que vão e voltam, essa história da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Há avanços e depois retrocessos, enfim. Mas isso tudo está na conta da lógica da economia e não vai ser tão diferente assim. Mas nós estamos num ciclo de recuperação para ser sincero, acho que desde o final de 2016, quando mudou completamente a curva. Em 2017, a gente viu o resultado. Dá para parar esse processo de recuperação? O empresário que fez investimento em máquinas e contratação, ele não vai demitir amanhã porque ele acha que a economia vai cair. Eu acho muito difícil isso acontecer, nós termos um retrocesso diante do quadro cíclico que a gente teve de positivo. A gente começou primeiro com a indústria em 2016, depois veio o setor de comércio, agora a gente começa a ver alguns dados positivos no setor de serviço. Eu acho que esse ano a gente teve o primeiro trimestre fraco. O Banco Central, até na ata do Copom hoje, disse, olha, nós não conseguimos monitorar essa pressão de preço ou de atividade a partir de maio por conta da paralisação dos caminhões, mas o dado de abril veio muito positivo, inclusive o dado do varejo nacional, da PMC, também o dado da indústria de abril veio muito positivo, o que joga um certo nível de atividade contínuo, ou seja, a gente está retomando de uma forma muito gradual. O Banco Central olhou, olha, o primeiro trimestre foi, de certa forma, fraco, mas o mês de abril foi, de certa forma, um pouco acima do esperado. Isso dá um certo gás para esse crescimento econômico. Óbvio, menor do que a gente esperava, mas ainda há um ritmo de crescimento. E como você falou, expectativa. A gente está falando de um crescimento próximo a 2% esse ano, abaixo dos 3%. Então, mas, de qualquer forma, alguns setores têm tido um investimento e isso vai gerando não somente emprego, renda, as pessoas estão investindo. Óbvio, a gente está falando de uma queda de PIB de 9% que nós tivemos em 2015, 2016. Para recuperar isso, a gente está no fundo do poço. Então, 1% ainda é muito pouco, mas as pessoas estão começando, talvez por uma inércia que nós tivemos de crescimento do ano passado, continuando o cenário de investimento. Quem começou no passado não vai parar agora para um cenário de instabilidade. Eu acho que o Brasil, por mais que tenha vários desafios, vários problemas, ele acaba se ajeitando no longo prazo. E é isso que os empresários estão olhando. Quer dizer, por mais que tenha essa instabilidade política e também econômica que acaba transportando para a economia, os empresários estão olhando, olha, o Brasil vai dar um jeito no longo prazo. Aliás, sobre longo prazo, economia é uma ciência social. Vamos pegar pelo aspecto social, até porque expectativa. Expectativa, você tem alguns números, mas vai muito do seu ponto de vista em relação àqueles números para saber se aquilo é bom ou ruim. Não cansamos de crise. Eu posso entender que há solavancos, mas ninguém aguenta ficar muito tempo na crise. Obviamente, as pessoas... Eu tenho um país que tem demanda reprimida. As pessoas têm desejo de consumar, têm poder aquisitivo mais baixo, desemprego muito alto, que faz com que as pessoas não tenham poder aquisitivo para comprar. Mas o empresário também, em algum momento, ele quer produzir, quer vender, quer crescer. Eu não tenho também esse desejo, eu não sei como é que eu poderia colocar esse desejo, se ele está envolto nas pessoas, se está dentro das pessoas, mas enfim, olha, vamos começar a dar certo porque já cansamos de dar errado nos últimos 3 anos? Eu acho que tem um problema, eu acho que tem uma pesquisa recente sobre a greve dos caminhoneiros, que eu acho que mostra exatamente o que a população quer. Ela quer talvez uma solução muito rápida para um problema complexo. Por exemplo, eles querem um certo controle sobre o preço dos combustíveis. E a gente sabe como deu isso no passado. E o reflexo que deu isso não deu certo e as pessoas querem de novo. Então, as pessoas querem um novo, ao mesmo tempo querem um modelo antigo que deu errado. Então, é muito complicado nesse momento de saída de recessão que as pessoas estão buscando talvez uma solução muito rápida. E, na verdade, a gente sabe que, por exemplo, para resolver as contas públicas, para resolver a questão tributária,
tributária, não é de um dia para o outro. A gente vai ter que mexer com privilégios, vai ter que mexer com os poderosos, e isso tudo dificulta a retomada da economia, enfim, as incertezas continuam. Então, eu acho que a população está olhando, eu quero que alguém resolva o meu problema. E isso, a gente corre um risco sério de cair uma tomada populista. Ou seja, a gente voltar para um patamar anterior diante de uma solução muito fácil, que alguém pode propagar isso na mídia, e a gente sabe como isso pode dar errado. Será que a gente, eu estou dizendo no coletivo de nós brasileiros, não aprendemos que o populismo é subir de patamar socioeconômico, mas cair logo depois não vale a pena? É melhor subir aos poucos e ter, digamos, certa estabilidade no crescimento? Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é o caminho da estabilidade, da gente, de forma gradual, as pessoas têm que buscar, de certa forma, entender o que está acontecendo na economia, a importância da reforma da Previdência. A gente tem um tamanho de gasto com aposentados, enfim, com a Previdência. Sobretudo no setor público. Principalmente o setor público, que tem vários privilégios, né? Nós sabemos do Executivo, do Legislativo, enfim, e isso, tudo, para mexer nisso é muito complicado, Milton. Então, na hora que você começa a dizer que nós vamos mexer na aposentadoria, nós vamos mexer com a reforma da Previdência, as pessoas já acham que vão ter que se aposentar com 100 anos. Talvez falta um pouco também que a gente saiba o problema, mas ao mesmo tempo a gente não consegue transmitir de forma clara para essa população a importância disso e que faz, olha, a expectativa de vida cresceu de certa forma, que você também tem que trabalhar mais. É óbvio que a gente vai ter que tirar privilégios, mas todo mundo tem que ajudar num contexto de retomada da economia e de controle das contas públicas. O esforço é coletivo e por muito tempo. Exatamente. Guilherme, obrigado pela gentileza. Prazer. Guilherme Dietz, da FEComércio, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, 7 da noite, a gente está de volta aqui com o Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá.